Quantos estão prontos para a palavra? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua presença neste lugar. Obrigado por nos dar o seu Filho Jesus. Obrigado por nos dar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu me rendo a Ti. O que quer que o Senhor queira fazer ou falar neste lugar, estou aberto para isso. E Deus, nós te damos toda a glória e toda a honra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Nós tivemos uma chance nas últimas 2 semanas de testemunhar algo que é raro demais no corpo de Cristo. Especialmente nessa casa específica, isso é raro demais. Geralmente, quando o pastor ou, como o pessoal das antigas fala, o anjo da casa, quando ele se ausenta do púlpito, essa pessoa, esse pastor, geralmente precisa deixar um assunto para ser pregado para aqueles que estarão ministrando. E às vezes deixar até mesmo um estudo preparado. O que você testemunhou nessas últimas 1 semana e meia com o irmão Larry Esther, reverendo Larry Esther, reverendo Greg Calhoun e reverendo Ronald Gottschall, você viu o apostólico em operação, funcionando. Eu não sou contra pastores deixar aqueles que estarão ministrando em seu lugar. Eu não sou contra eles deixarem um assunto específico a ser pregado ou um estudo já preparado para eles pregarem. Alguns deles estão tentando chegar a algum lugar, mas quando você consegue sair do púlpito, se ausentar do púlpito e saber que as pessoas que você deixa lá irão avançar a agenda da casa, e nós todos ficamos melhores por causa disso, porque você tem uma chance de ver o apostólico em operação a partir de um aspecto diferente, em vidas diferentes, as experiências deles. Então isso nos encoraja de que também podemos fazer isso. Louvado seja Deus. Então abra comigo em 1 João capítulo 4. Agora, não veja isso de uma forma leve, porque isso é raro demais, porque muitas vezes você coloca alguém lá para pregar no seu lugar, você não sabe, a pessoa pode pregar sobre qualquer coisa, tentar dar início ao seu próprio ministério, tentar criar um espaço para si mesmo, e aí é bagunçar com tudo. Então, não veja isso de uma forma leve. 1 João capítulo 4. E versículo 17. Ele fala, e nisso aqui o nosso amor é aperfeiçoado, para que possamos ter o quê? Ousadia no dia do julgamento. Porque assim como Ele é, assim somos nós no céu. Onde que Ele fala? Neste mundo. Então, assim como Ele é, Deus... E isso é o que eu quero que você veja sobre isso. Quando ele fala assim como ele é, Deus não está somente falando dele mesmo, ele está falando sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Então, qualquer coisa dentro da qual eles operam, é dessa forma que eu posso operar aqui na Terra. Então, isso é o que o apóstolo está tentando fazer com que a gente veja. Se você puder, abra em Marcos capítulo 9, para que possamos operar da forma que Deus nos projetou para operar. O diabo não pode te impedir de fazer nada. Ele pode somente te distrair. Eu vou falar isso novamente. O diabo não pode te impedir de fazer nada que Deus projetou para você fazer. Ele pode somente te distrair. Ele não tem poder nenhum. Então, se tem algo que Deus projetou ou designou para você fazer e você nunca faz, não é porque o diabo te impediu, foi você que ficou distraído. Marcos capítulo 9, preste atenção nisso. Marcos capítulo 9.
E nós vamos começar no versículo... Não, vamos começar no versículo 17. Jesus, só para voltar no que estava acontecendo, Jesus estava voltando do Monte da Transfiguração com 3 de seus discípulos. Então, os outros 9 discípulos estavam lá, falando com os escribas. Eles estavam discutindo com os escribas, estavam discutindo com eles e questionando eles. E a razão pela qual eles estavam sendo questionados é porque esse homem havia trazido seu filho que tinha um espírito mudo. E, obviamente, os escribas estavam falando, por que vocês não podem fazer nada sobre isso? Então, Jesus chega em cena e, versículo 17, fala, um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Certo? Veja a resposta de Jesus. E ele respondendo-lhe. Você sublinhou isso? Ele respondendo-lhe. Então significa que o que quer que Jesus está a ponto de falar em seguida não estava só sendo em direção aos discípulos. Também estava direcionado a este homem. Certo? Porque nós lemos isso e pensamos que Jesus estava chamando a atenção de seus discípulos. Chamando a atenção de seus discípulos porque eles foram escolhidos por ele, estavam seguindo ele. Nós temos expectativa de que eles façam algo fora do normal, que ninguém mais pode fazer. Mas isso não foi o que Marcos escreveu. Marcos escreveu e disse que Jesus disse-lhe, respondeu a ele, respondendo-lhe, olha o que ele respondeu a ele. Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo a mim. Versículo 20. E eles o trouxeram até ele. E vendo, o espírito imediatamente o convulsionou. E ele caiu no chão e revolvia-se, espumando. E perguntou ao seu pai, há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse, desde criança. E muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, note o que o pai falou para Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja a resposta de Jesus. Jesus disse-lhe, se tu podes crer... Jesus disse, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Em outras palavras, ele olhou para o homem e falou, ouça, você pode fazer algo sobre essa situação. Você pode fazer algo sobre isso. Ele disse, tu podes crer agora. Eu amo a forma que Marcos escreveu isso, porque Marcos escreveu isso para que possamos ler isso a partir de uma perspectiva de que isso já aconteceu, mas está falando com o nosso momento presente. Ele falou, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Em outras palavras, está falando para aquele homem, você pode fazer algo sobre essa situação da mesma forma como eu posso fazer algo sobre isso. Mas a diferença é que você precisa crer em quem eu sou dentro de você. Veja, a maioria de nós está tentando fazer coisas ou tentando fazer acontecer algo em nossa própria força ou naquilo que podemos entender, conseguimos entender. Veja o que Jesus fez no versículo anterior. Deixa eu ver qual versículo. No versículo 21, versículo 21. Veja o que Jesus fez. E perguntou ao seu pai, há quanto tempo isto veio a ele? Sabe o que isso aqui significa? Isso é Jesus avaliando a situação. Veja, alguns de vocês saem simplesmente correndo com as escrituras, ao invés de avaliar a situação. Veja, ouça. Você tem tempo para avaliar as situações. Você talvez possa pensar que você não tenha tempo, mas se você fizer o que Lucas 23, na sua paciência... Lucas 21:19. Lucas 21:19. Na sua paciência, tome posse da sua alma. Por que você toma posse da sua alma? Para que você possa avaliar a situação. Então, Jesus está avaliando a situação para que ele possa saber o que fazer. É por isso que ele foi capaz de se voltar para aquele homem e falar, se tu podes crer, se você pausar e avaliar a situação. Veja, o problema é, nós não avaliamos nossas situações. Nós saímos correndo com medo.
Ao invés de pausarmos e falar, peraí um minuto, maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Quando você pausa para avaliar a situação, isso dá ao Espírito Santo a chance de te falar o que fazer. Ninguém pode resolver seus problemas como você. Ninguém pode resolver seus problemas como você. É por isso que Jesus reside dentro de nós. Jesus não veio para fazer isso por nós. Ele veio para viver dentro de nós para que nós possamos fazer. Eu sou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou. Então Jesus não veio para fazer as coisas no seu lugar, ele veio para te empoderar para fazê-las. Então é por isso que Efésios 4 e versículos 11 e 12 são tão poderosos. Porque Deus enviou dons para nós, para nos ensinar a como liberar esse empoderamento que está dentro de nós. Jesus falou para aquele homem, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Agora, preste atenção nisso. Preste atenção no que ele fala. Vá para o versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse, em lágrimas, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Agora, a pergunta é, como que Jesus ajudou a incredulidade dele? Porque Jesus, ele falou, ajuda na minha incredulidade. Não foram as lágrimas. Não foi em quão alto ele falou que fez Jesus fazer algo a respeito. Preste atenção no que, por que Jesus fez algo a respeito. Você precisa ver isso. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio. Ajude a minha incredulidade. Versículo 25. Quando Jesus não ia fazer nada, na verdade, até que as pessoas começaram a correr. Veja o que o versículo 25 fala. Versículo 25 fala, quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, Jesus iria tirar tempo com este homem e mostrar a ele como ele podia fazer aquilo. Mas porque as pessoas vieram correndo juntas, Jesus não teve tempo de ensiná-los. Jesus precisou lidar com aquele espírito. Agora preste atenção, veja, você precisa. Jesus estava operando como um homem na terra, e nessa situação, nessa história específica, como um homem na terra e como Cristo. Ao mesmo tempo, ele estava operando como um homem na terra porque ele estava indo ensinar este homem como você pode fazer isso da mesma forma que eu faço. Mas quando as pessoas vieram correndo, Jesus sabia que ele não podia sair e deixar aquele espírito lá tendo a última palavra, porque ele é o Cristo. E se ele não lidasse com aquele espírito, outros espíritos iriam tentar nos ignorar. Venham, peguem isso. Então Jesus precisou lidar com aquele espírito. Agora preste atenção, como que Jesus ajudou a incredulidade do pai do menino? Jesus ajudou a incredulidade dele ao demonstrar na frente dele como que ele podia fazer aquilo. Quando Jesus, preste atenção, versículo 25, quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, tu espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus tomou o lugar do homem. Jesus falou para o homem, você poderia ter feito isso, mas porque eu não tenho tempo de te ensinar agora, eu vou fazer isso por você. Mas isso ainda não nega o fato de que nós podemos fazer isso, que você pode fazer isso. Preste atenção nisso. E o Espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele e ele estava como um morto, de modo que muitos diziam, ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Certo? Versículo 28. Este versículo é extremamente importante. Versículo 28. Porque, veja, nós ficamos pegos no, o Espírito foi expulso, e que é maravilhoso, mas eu não me ajuda em nada
Seu Jesus foi o que expulsou o demônio. Eu quero saber como eu posso fazer isso. Assim como ele é, assim somos nós. Eu preciso descobrir como que eu terei autoridade sobre esses demônios. Quando eu falar, eles vão se mover. Então, versículo 28 é extremamente importante. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos, eu gosto da forma que Marco moldou isso aqui. Seus discípulos lhe perguntaram em particular. Como que os discípulos perguntaram a ele? Isso se chama, em particular, isso se chama intimidade. Isso se chama intimidade. Os discípulos dele perguntaram a ele em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Agora, a forma que os discípulos fizeram essa pergunta, eu gosto da forma que eles fizeram essa pergunta, eu gosto da forma que Marcos escreveu isso, porque eles não fizeram essa pergunta numa mentalidade de que eles não podiam ter feito aquilo. Eles fizeram uma pergunta pensando, o que fizemos de errado? Eu sei que nós podemos fazer isso, mas em algum momento nós erramos. Eu preciso descobrir do Senhor Jesus, eu preciso ter intimidade com o Senhor Jesus. Eu preciso ter um momento particular contigo, Senhor Jesus. Eu preciso ficar sozinho contigo, Senhor Jesus, para que o Senhor possa me ensinar e me falar como que o Senhor fez aquilo. Onde que está Jesus? Onde que está Jesus? Dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Os discípulos perguntaram a ele em particular, e eu amo a resposta de Jesus. A resposta de Jesus não foi, eu sou Cristo. Se essa tivesse sido a resposta dele, então teria já acabado para nós. Se a resposta de Jesus tivesse sido, eu sou Cristo, então nenhum de nós íamos poder ir mais adiante. Não foi a forma que Jesus respondeu. Eles perguntaram em particular e no momento, numa atmosfera de intimidade. Como que por que nós não conseguimos fazer aquilo, Jesus? Eu preciso que você pegue a mentalidade dos discípulos. Os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, sabiam que eles podiam fazer, eles sabiam que eles tinham as habilidades de fazer o que ele fez. Porque não foi Cristo... não foi assim, Cristo, quando que o Senhor vai nos dar o poder para fazer isso? Eles não perguntaram, Cristo, quando o Senhor vai nos dar o poder para fazer isso? Eles perguntaram, por que não podemos fazer o que o Senhor fez? Você fez, você está aqui na terra, você tem andado na nossa frente, temos visto seus milagres, por que não podemos fazer o que o Senhor fez? Próximo versículo. E ele disse-lhes, este tipo não sai de modo algum, senão pelas coisas que podemos fazer. Porque você pode jejuar e você pode orar. Ele não disse, eu sou o Cristo, é por isso que isso aconteceu. Ele não disse, porque eu sou o único filho de Deus. Não foi o que ele disse. Ele falou, isso só pode acontecer... Cada um de nós aqui pode jejuar e orar. Agora, vamos lidar com a palavra jejuar. Jejuar não significa simplesmente não comer. Eu faço jejum intermitente. O que significa que eu paro mais ou menos 4, 5, 6 vezes, talvez 6 vezes na semana, eu paro de comer às 3 da tarde e eu só como no dia seguinte ao meio-dia. Isso é um jejum. Mas eu posso jejuar e não falar com Deus. E nada vai acontecer, eu apenas ficarei com fome. Preste atenção nisso. Eu posso jejuar, não comer comida nenhuma e assistir TV o dia inteiro. De que isso vai adiantar? Então, jejuar não é sobre não comer. Não é sobre não comer. Jejuar é sobre se separar, se tornar, chegar num lugar de quietude. Jejuar significa que você desliga todas as pessoas, todas as coisas. Se desliga de tudo. Isso é o que jejum é sobre. Jejum é sobre cortar todas as coisas, todas as pessoas, para que eu possa dar a Deus a minha atenção completa. Então Jesus estava simplesmente falando para os discípulos, a única maneira que você conseguirá lidar com situações como essa é através de você passar tempo de intimidade com o Pai.
É isso. Os discípulos perguntaram a ele em particular. Eles perguntaram a ele numa sessão de intimidade. Eles perguntaram a ele, fale para nós. Fale para mim. Onde erramos? Os discípulos, veja. Eu preciso que você entenda de que você é capaz. Eu não estou falando que você precisa fazer essas coisas agora. Eu não estou falando que você precisa expulsar esses demônios agora. Eu apenas preciso que você se dê conta de que você pode fazer isso. Veja, quando você sabe que você pode fazer isso, e aí depois você passa tempo de intimidade com o Pai, isso vai causar você poder fazer isso. Veja, isso soa simples, mas é poderoso quando você sabe que você tem certas habilidades porque você é um filho de Deus, não significa que você precise conseguir fazer agora, você apenas precisa saber que você pode fazer aquilo, porque quando eu passo tempo com o Pai, quando eu passo tempo com Jesus, quando eu passo tempo sozinho com o Espírito Santo, eles vão me ensinar a como fazer essas coisas. Como os discípulos tinham que saber que eles eram capazes de fazer aquilo, porque eles estavam discutindo com os escribas. Por que eles estavam discutindo com os escribas? Estavam discutindo com os escribas? Sim. Se a gente expulsa os demônios, tem que sair. Esses demônios têm que sair. Eu talvez não possa fazer isso, mas esses demônios têm que sair. O pai do rapaz com o filho endemoniado errou, porque o que ele deveria ter feito é, assim que Jesus tirou aquele menino, segurou a mão do menino, levantou ele do chão, ele deveria ter seguido Jesus lá na casa em particular. Deveria ter seguido Jesus lá naquela casa em particular, para que ele mesmo pudesse aprender e entender o que Jesus estava falando no versículo 23. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Agora veja, crer simplesmente significa que eu estou convencido. Eu estou convencido de que essa situação pode mudar. Eu talvez não saiba como, mas eu estou convencido. Agora, convencido é o ponto de partida, porque convencido faz com que você chegue na verdade. Quando você sabe que essa situação pode mudar, aí isso te coloca numa posição onde eu posso ir onde eu preciso ir, que significa que é passar tempo de intimidade com o Pai para descobrir como Ele quer transformar a situação. É por isso que Jesus perguntou ao Pai, há quanto tempo isso tem incomodado Ele, tem estado na vida dele? Jesus não perguntou para ver se Ele podia fazer algo. Jesus estava tentando avaliar a situação para que Ele pudesse saber o que Ele precisava fazer. Veja, muitos de nós nem avaliamos nossas situações. Nós olhamos para as nossas situações e nas nossas mentes, nós ficamos como se de mãos atadas diante da situação. Nós olhamos para a situação e entramos em pânico. Olhamos para a situação e falamos, Deus, oh Senhor, Senhor. Não, é por isso que Jesus nos deu, Lucas 21:19, na sua paciência, tome posse da sua alma, para que você possa avaliar a situação, para que você possa começar a fazer perguntas. Como que isso aconteceu? Como que isso chegou aqui? O que está acontecendo aqui? Porque eu sei que, obviamente, algo está errado, não está certo. Então, eu preciso avaliar essa situação e ver o que está acontecendo. Você não consegue avaliar a situação enquanto está em confusão. Você não consegue avaliar a situação enquanto está com medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Espera aí um minuto. Ele falou uma mente equilibrada, uma mente equilibrada, uma mente equilibrada. Então, isso significa que quando eu passei tempo com o Pai, eu tenho uma mente equilibrada. Qual o versículo que vai junto disso? Romanos o quê? 12:2. Eu tenho uma mente equilibrada. Quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu sou capaz de reconhecer onde Deus está se movendo. Eu sou capaz de reconhecer a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Uma mente equilibrada elimina o medo. A razão pela qual você está numa situação e você entra em medo é porque você não está com a mente equilibrada, porque você não tem passado tempo com o Pai. Veja, quando você passa tempo com o Pai, não importa o que se levante contra você. Eu sei que eu vou passar por essa situação, eu sei que algo vai mudar.
É por isso que você não pode esperar até que chegar, até se deparar com uma situação para passar tempo com o Pai. Ouça, tem coisas demais acontecendo na sua alma para você tentar passar tempo com Deus só quando a situação se levantar contra você. Você precisa ter uma mente equilibrada antes da situação se levantar. Você está vendo isso? Jesus não permitiu esse pai ficar fora da tangente. Ele falou, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Jesus estava simplesmente falando, assim como estou a ponto de expulsar esse demônio, você pode expulsar esse demônio. Você não precisa esperar por mim para expulsar esse demônio. Eu estou dentro de você, eu estou com você. Eu estou te empoderando. Assim como eu sou, assim você é. Neste mundo. Não quando você chegar no céu. Neste mundo. Você tem o direito de operar como Jesus operou nos evangelhos. Você precisa deixar isso cair a ficha. Você precisa deixar isso cair a ficha. Vá para Efésios. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4. Preste atenção nisso. Versículo 13. Até que todos cheguemos na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, até um homem maduro ou perfeito, até a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Até a estatura da plenitude de Cristo. Isso significa que Cristo tem expectativa de você se tornar como Ele era aqui na Terra. Ele não está com expectativa de que você olhe para uma outra pessoa. Você é a pessoa. Ele não está com expectativa de ninguém vir e fazer uma mudança na sua situação. Você é a pessoa. Você é a pessoa. Muito bem. Se você não fosse a pessoa projetada para fazer uma mudança na situação, por que a situação se levantou contra você? A situação se levantou contra você para que você possa fazer uma diferença. Eu amo a forma que o apóstolo fala. Não pergunte por quê. Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa situação, Deus? Como se sentindo pena de si mesmo. Não, não, não. O que vamos fazer sobre isso? Porque você precisa ser como os discípulos. Eu sei que algo pode ser feito acerca disso. Talvez eu não tenha a resposta agora. Deixa eu avaliar essa situação e dar ao Espírito Santo a chance de me falar o que fazer. Você tem a habilidade de fazer isso. Vá comigo para Atos. Capítulo 8. Isso é o que toda essa transição é sobre, do modelo pastoral para o modelo apostólico. Essa transição é sobre você sendo empoderado e você se dando conta e sendo empoderado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Para ser quem Deus te chamou para ser. Não é sobre você esperar por uma outra pessoa vir orar por você. Cristãos bebês, talvez você precise de alguém vindo orar com você, eu entendo isso. Mas você não deveria estar no corpo de Cristo há 40 anos. E aí você ainda continua falando, preciso que alguém venha orar por mim. Ok? Você ainda está usando fraldas? Chega num momento que você precisa desfraldar. Chega um momento onde o amadurecimento precisa acontecer. Atos capítulo 8. Eu quero pontuar isso, te mostrar isso. Como Deus
lidou com essa situação específica aqui. E Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que é o deserto. E levantando-se foi, versículo 27, e eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade, sob Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. Então, ele estava vindo para Jerusalém para adorar. Ele havia vindo para adorar, correto? E estava retornando e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Este é o livro de Isaías. Em inglês, o Isaías no Velho Testamento é escrito diferentemente do Novo Testamento. Em português, eu acredito que é o mesmo, Isaías. Então, o versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que leis? E ele diz: como poderia, se algum homem não me orientar, não me guiar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era: ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do que tosquia, assim também não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até uma certa água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38, é muita leitura, mas eu quero que você veja algo. Versículo 38, e ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. Isso é o que eu quero chegar. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Deus posicionou Filipe para estar na presença deste homem, para ajudá-lo a entender algo, ou para amadurecê-lo. E quando ele foi amadurecido, Filipe desapareceu. Em outras palavras, Deus não estava com expectativa de que Filipe carregasse esse homem para o resto de sua vida. Deus não estava com expectativa de que Filipe desse comida na boca dele, com ele lá para o resto de sua vida. Ele estava com expectativa de que ele amadurecesse. Agora preste atenção, eu quero que você veja algo aqui. Volta para o versículo 31. E ele disse, o etíope disse, o eunuco: como poderia, se algum homem não me orientar, não me guiar? Nós acabamos de voltar de férias e nós fazemos isso a cada outro ano, ano sim, ano não. Vamos para Orlando e nós vamos para todos os parques. Nós não vamos mais para Disney. É engraçada essa história. Deixa eu explicar porque eu não vou mais para Disney. Mais ou menos 15, 20 anos atrás, talvez, nós temos feito isso há muitos anos. Acho que 15, 20 anos atrás, nós fomos para Disney. E então o apóstolo e eu, nós estávamos casados. Talvez eu acho que eu tinha 22, porque nós tínhamos acabado de casar, acho que eu tinha 23. E o apóstolo e eu tínhamos saído lá do lugar, do quarto, e estávamos caminhando lá, estávamos indo lá para outro lugar. E de repente, ele olhou ao redor, eu olhei ao redor, começamos a ver homem dando a mão para homem, mulher dando a mão para mulher, um homem beijou outro homem. O apóstolo falou: o que é isso?
E fizemos um pouco de investigação, descobrimos que era a Semana dos Gays. Nós não sabíamos e havíamos programado nossa viagem para a Semana dos Gays. Foi a férias mais curta que tivemos. O apóstolo falou, ligue para os pilotos. Prepare o avião, vamos tirar todo mundo daqui. Isso aqui tá igual Sodoma e Gomorra, vamos tirar todo mundo daqui. Então, nós vamos para Orlando, a gente vai para os parques da Universal. E tem um serviço na Universal chamado de Tour VIP. Então, quando você faz o Tour VIP, você não precisa esperar nas filas. Você passa por todo o parque e você vai em todas as montanhas russas. E vocês que querem saber, sim, eu gosto de andar nas montanhas russas, eu ando em todas. Então, nesse Tour VIP, você tem um guia, certo? Essa pessoa te leva em cada brinquedo, cada atração, te explica as montanhas russas, te explica os conceitos por trás das montanhas russas, e te leva nessas montanhas russas. E preste atenção, o guia te coloca bem lá onde você começa, já vai para sentar na montanha russa, na frente de todo mundo. Ele faz você chegar lá, preste atenção, na verdade, o guia do Tour VIP te leva por uma outra rota, onde as outras pessoas não sabem a respeito, para fazer você chegar na frente da fila. Todo mundo está sentado lá esperando, e eles estão esperando há bastante tempo. Às vezes, veja, é uma coisa psicológica, essa coisa nos parques. Eles te falam que é 240 minutos de espera. Eles não te falam que isso é 4 horas. Eles colocam em minutos para que você fica melhor para mastigar e esperar lá na fila, para digerir. Então, nós vamos por trás lá, o caminho lá atrás, viemos por trás das escadas e de repente eles abrem a porta e nós estamos bem lá, onde todo mundo fica para poder entrar no brinquedo. Agora, preste atenção nisso. O guia nos fez chegar até ali, mas o guia não pode nos forçar a andar no brinquedo. Venham comigo aqui. O guia pode fazer você chegar até ali, mas o guia não pode forçar você a entrar no brinquedo. Essa é a sua decisão. Veja, o guia faz a gente chegar num ponto ali onde agora o guia não mais controla o que vamos fazer. Então, uma vez que o guia faz a gente chegar ali, agora temos que decidir. Aí ela se volta e pergunta, quantos de vocês vão nesse brinquedo? Agora temos que decidir, eu vou. Preste atenção nisso. E além disso, eu descobri que o namorado da Leila, ele tem 2 metros e pouco. Agora, eu estava ouvindo. O guia turístico, o guia do tour fez a gente chegar até o brinquedo e em certos brinquedos, certas montanhas russas, ela fala pra gente, olha, você não vai querer sentar nesse assento aqui, é melhor você sentar no assento lá de trás, porque vai ter mais espaço de pernas para você. Pega o que eu estou falando agora. O guia fez a gente chegar até ali, as pessoas que estão esperando na fila, há 2 horas e meia, 3 horas, elas não importam, eles não estão nem aí para quão altas essas pessoas são. Você vai sentar em qualquer assento que tiver para você. Na verdade, eu nem sabia que tinha, você nem sabe que vai ter assento que tem espaço para perna. O que quer seja a sua altura, você vai se espremer lá e vai sentar no assento que aparecer para você. Por quê? Porque você não teve um guia. Agora, preste atenção nisso. Você pode se sentar. Agora, o guia nos deu esses segredos, certo? Nos mostrou esses segredos, certo? Então, agora, isso é a coisa mais maravilhosa sobre o Tour VIP. Você vai no brinquedo, você sai do brinquedo, pode ir de novo. Eles perguntam, você quer ir de novo? Sim, queremos. Agora, preste atenção. Da próxima vez que estamos prontos para andar no brinquedo, o guia não precisa falar
para o namorado dela, olha, aquele assento ele é melhor, porque ele já tem informações internas, ele já foi exposto àquelas informações, então ele não precisa que o guia fale para ele qual assento procurar para sentar, onde é mais confortável, porque ela já falou antes para ele, então agora ele já sabe, ele pode procurar pelo assento lá que é melhor para as pernas sozinho. O propósito de um apóstolo é conectar o céu, o governo do céu na terra, para que os portais do sobrenatural possam ser abertos, para que todos aqueles que estão conectados possam entrar e se beneficiar. Então o apóstolo, ele tem nos guiado para esse portal aberto sobrenatural. Mas ele não pode entrar lá por você. Você precisa entrar lá por você mesmo. Ele não pode ter intimidade com Deus por você. Você precisa ter intimidade com Deus por você mesmo. Ele não pode fazer o que Deus chamou você para fazer. Só você pode fazer o que Deus te chamou para fazer. Ele pode fazer somente o que Deus chamou ele para fazer. E Deus chamou ele para nos guiar para esses portais abertos sobrenaturais. Você pode se sentar. Você pode se sentar. Nós temos um guia de tour VIP para dentro do sobrenatural. Nós podemos andar no brinquedo tantas vezes que nós quisermos. Então, preste atenção. Preste atenção. Então, não faz diferença com que seja a situação que você está lidando. Qual seja, você foi guiado pelo tour VIP para os portais do sobrenatural, para que você possa entrar, ficar com Deus, receber sua resposta, receber o que quer que você precisa receber de Deus e sair dali, se deparar com outra situação e lidar com ela. Você pode se sentar, você pode se sentar. Abra comigo em João capítulo 14. Você nunca vai esquecer isso. Esse tour VIP você nunca vai esquecer. Todo domingo, toda quarta-feira, toda vez que o apóstolo abre a boca dele, nós temos um guia VIP, um guia de tour VIP, indo para os portais do sobrenatural que vão abrir para nós, para a gente entrar. Não tem como você ser derrotado. Não tem como que a situação pode ter o melhor de você. Você foi guiado para a frente da fila. Você é guiado para a frente da fila. Todo domingo, toda quarta, você tem sido guiado para a frente da fila. Ei, esse é o sobrenatural. Aqui é onde você pode ter intimidade com Deus. Agora está na sua mão. Entrar no brinquedo, você vai entrar e ter intimidade com Deus? Aleluia. João capítulo 14. João capítulo 14. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Olha o versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou se não, crede-me por causa das obras em si. Versículo 12. Na verdade, eu vos digo, certamente, na verdade, certamente. Isso aqui não é Jesus. Isso não é um talvez. Isso não é um talvez. Isso não é. Isso talvez aconteça ou talvez não aconteça. Não, Jesus falou, eu vou morrer na cruz para que isso aqui aconteça. Verdadeiramente, eu vos digo, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, é isso que ele estava falando para aquele pai. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E maiores obras do que estas fará. Porque eu vou para o meu Pai. Jesus estava falando para aquele pai do menino, você pode fazer o que eu estou a ponto de demonstrar para você. Então, o que aconteceu foi, o modelo pastoral nos roubou
disso. O modelo pastoral nos roubou. Isso é como eles nos roubaram. O modelo pastoral nos roubou disso, porque agora o modelo pastoral realmente nos colocou de volta no Velho Testamento. Onde você tem que ir até o sacerdote para todas as coisas. Você tem que ir até o sacerdote. A Igreja Católica ainda está fazendo isso. Os confessatórios de pecado. Para onde você vai? Você vai confessar ao sacerdote. E o sacerdote tem pecados. Mas Jesus aqui, preste atenção nisso. Como o apóstolo falou, você tem uma boa Bíblia? Tem que ter uma boa Bíblia. Se você tem uma boa Bíblia, estará escrito em letras vermelhas as palavras de Jesus. Isso é da boca de Jesus que está saindo. Isso é o que eu amo sobre Jesus. Jesus, se ele estivesse na carne aqui hoje, ele estaria pisoteando nesse modelo pastoral. Porque você sabe, porque ele pisoteou com essas palavras aqui. Ele está falando, as obras que eu faço, vocês farão também. E até obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, esse modelo pastoral tem tentado colocar um limite em nossas vidas. E o apóstolo está quebrando esse limite de nós, para que você possa alcançar e ser tudo que Deus te chamou para ser. A Bíblia fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou no tempo passado. Mas você não consegue receber isso até que você tenha intimidade. Mas é revelado a nós pelo seu Espírito. Não tem nenhum lugar no sobrenatural que você não possa ir. Eu não penso que quando os portais do sobrenatural estão abertos, que tem alguma limitação ali. Os portais estão abertos. Agora, quantas vezes você anda nos brinquedos? Quão profundo você vai? Quão longe no espírito você vai? Não é baseado no apóstolo. O apóstolo te guiou até ali. Ele fez a mesma coisa que Filipe fez. Filipe guiou o homem até os portais do sobrenatural. E o que o eunuco da Etiópia falou? Pera aí um minuto. Tem água aqui. Note que não foi Filipe que falou isso. O eunuco falou, tem água bem aqui. Por que você não pode me batizar agora? Ele disse, olha o que Filipe falou para ele. Se tu podes crer. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim que eles encontraram um pouco de água. A mesma coisa está acontecendo conosco. Nós temos sido guiados para as portas, para os portais do sobrenatural. Você não pode me falar que não temos sido guiados para os portais do sobrenatural. Ao nós sermos guiados para os portais do sobrenatural, as cortinas foram abertas, os portais foram abertos. Você está vendo coisas que você nunca viu antes. Então a pergunta é, você vai andar nas atrações, nos brinquedos, ou você vai entrar por esses portais? Agora preste atenção agora. Se tiver algum momento onde talvez a Universal possa chegar até nós e falar, você pode pagar esse preço aqui e você pode entrar no parque e você pode pagar essa taxa, mas dessa vez não temos guias. Você será o seu próprio guia turístico. Você pode ser o seu próprio tour VIP. Eu vou poder andar em todos os brinquedos, porque eu conheço todas as portas de entrada lá por trás. Porque ao longo dos anos eu tenho visto como eles fizeram aquilo. Eu sei onde ir, eu sei
como dar a volta, eu sei quais são os atalhos até chegar lá na porta que eles chamam lá por trás do palco. Eu sei como fazer tudo isso. Então, se eles me dessem um ticket, um ingresso e falassem assim, você pode fazer o seu próprio tour VIP, eu vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu já fiz de novo, eu fui guiado de novo e de novo. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Chega no momento que você consegue chegar até os portais sobrenatural por você mesmo. Veja, eu não preciso ser um apóstolo, eu apenas preciso ser apostólico. Então, quando eu chego nos portais, eu falo para o Senhor, eu só quero a sua vontade, Deus, a sua agenda. Os portais vão abrir para mim exatamente como eles abrem para o apóstolo, porque a razão pela qual eles abrem para o apóstolo é porque o apóstolo é tudo sobre a agenda de Deus. Então, ele está me ensinando, ele está nos ensinando como sermos sobre a agenda do Pai, para quando chegarmos no sobrenatural, nós temos os portais. Deus nos reconhece assim como ele reconhece ele. Quantos estão vendo o que eu estou falando? Veja. O que o apóstolo tem tido como objetivo fazer, tem feito, é te colocar numa posição, preste atenção, te colocar numa posição onde você, quando vai chegar o momento, está chegando o momento, eu estou a ponto de concluir, está chegando o momento onde agora a igreja está passando por uma transição. E a razão pela qual parece que está acontecendo uma queda, um cair da igreja, é porque agora o apostólico está exigindo responsabilidade. As igrejas maiores na América são geralmente igrejas que fazem tudo pelas pessoas. Elas fazem tudo para as pessoas, elas entretêm as pessoas, elas oram pelas pessoas até que ficam todos esgotados e aí depois todo mundo fica igual, ninguém muda. Mas nesse apostólico está fazendo com que as pessoas precisem buscar a Deus por si mesmas. E não é todo mundo que quer tirar energia e tempo para fazer isso. Então, é por isso que parece que está acontecendo um cair. Mas pense em algo. Também vai ter um cair para dentro. Pessoas vão vir. Então, dessa vez, quando pessoas estiverem vindo, a igreja precisa estar estruturada corretamente para que nós possamos lidar com as pessoas que estarão vindo. O apóstolo precisa conseguir ter outras pessoas ao redor dele que serão capazes de ajudar a amadurecer outras pessoas. Sabe, é quase que o apóstolo falou isso, eu vou concluir com isso. O apóstolo tinha 42 anos. Sim, o apóstolo tinha 42 anos, então mamãe tinha 39 anos, quando o Darnell nasceu, certo? Então eu lembro que a gente estava rindo disso outro dia. O apóstolo falou, quando eu descobri que Darnell estava vindo, ele disse, Senhor, o que eu vou fazer? Eu tenho 42, o que eu vou fazer? E depois ele falou, eu sou grato porque eu tinha vocês, eu, Shauna e Montreal, sendo mais velhos. Em outras palavras, quando o Darnell nasceu, nós estávamos lá para ajudar. Então, chegou num ponto onde o Darnell estava indo para segundo grau. Antes dele ter a licença para dirigir, o Montreal estava dirigindo. O apóstolo não precisava acordar toda manhã para levar ele para a escola. Porque, preste atenção, ele havia providenciado para o Montreal ter a licença de dirigir e ele providenciou para o Montreal ter o transporte. E ele tinha ensinado a ele para que ele pudesse ser responsável por fazer o irmão dele chegar. Quantos estão vendo o que eu estou falando? Veja, o apóstolo está nos empurrando não somente para que possamos resolver nossas próprias situações. Isso é um resultado, isso é uma consequência. Quando você amadurece, você consegue resolver suas próprias situações, mas a razão pela qual precisamos amadurecer é porque as pessoas que estarão vindo atrás de você não precisarão depender todas do apóstolo. Elas podem observar nossas vidas e ver como nós resolvemos as nossas vidas, como lidamos com as coisas, e olhar para nós e ver como cuidamos disso, como cuidamos daquilo, como tratamos nossa família, como fazemos isso. E aí elas serão capazes de aprender a partir de ver como todos nós. É por isso que essa cultura está sendo criada. Essa cultura de amadurecimento. Veja, é impossível você vir para essa cultura aqui e permanecer um bebê. Você não tem como vir nessa cultura aqui e permanecer um bebê. Quando você entra nessa cultura aqui, é por isso que nós, eu não quero falar, é por isso que nós somos tão firmes.
É por isso que somos tão firmes sobre essa cultura aqui. Porque essa cultura aqui, ela propiciona amadurecimento. Você talvez chegue aqui e não entenda tudo, mas você nos dê 6 meses. Você nos dê 1 ano. Quando você sair daqui a 1 ano, você estará num lugar, numa posição muito melhor que você estava quando você veio aqui há 1 ano atrás. E não é tudo por causa do apóstolo, é porque todos nós estamos amadurecendo. Você está vendo isso? Então eu quero que você entenda o que o apóstolo está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está nos empurrando para amadurecer. Não só para amadurecermos e cuidarmos de nossos próprios problemas. Não só por isso. Vocês viram isso. Vocês viram nessas últimas 2 semanas, nessas últimas 3 sessões. Isso foi o amadurecimento naqueles homens pregando. Não estão preocupados com seus próprios egos, não estão preocupados com seus ministérios, eles só estão preocupados com uma coisa, com a agenda de Deus e a cultura que está nessa casa. Isso é amadurecimento. Então agora o apóstolo tem a habilidade de, preste atenção, ele tem a habilidade de ir mais profundo no sobrenatural. Quando ele pode ir mais profundo no sobrenatural, porque ele não precisa estar olhando em cima dos ombros dele, que significa que todos nós podemos ir mais profundo no sobrenatural. Significa que todos nós podemos descobrir coisas sobre nós mesmos que não éramos capazes de descobrir antes, porque Ele está nos colocando mais profundo no sobrenatural. Louvado seja Deus. Levante suas mãos se você precisa de um envelope para as ofertas e dízimos. Os diáconos estão nos corredores para te servir. Vocês online podem digitar a palavra SOW, SOW, para o número mais 1-225-230-2234. Ou você pode ir diretamente no website iwm.org/give. Novamente, digite a palavra SOW, SOW, para o número mais 1-225-230-2234. Ou vá diretamente no website iwm.org/give. Eu recebo. Louvado seja Deus. Quantos entenderam isso? Jesus falou uma vez. Jesus estava testando a imaturidade deles. Jesus tinha feito milagres, coisas diferentes. Depois Jesus segurou e falou: vocês vão tomar o meu sangue e comer a minha carne. E ele fala, metade foram embora. Jesus se virou para os discípulos e falou, vocês vão embora também? Jesus estava falando aquilo para ver quão mais adiante eles iam querer ir. Estavam dispostos a ir. Por que eles estão aqui? Você está aqui só pelo que eu posso fazer por você? Você está aqui, ou você está aqui para descobrir o que você pode fazer por Deus. Então Jesus começou a falar coisas. Ele começou a falar, você vai beber o meu sangue e comer a minha carne. Eles falaram, esse homem está falando de canibalismo. Nós somos pessoas sofisticadas, não vamos comer ninguém. Eles não ficaram longos o suficiente para saber do que Jesus estava falando. Mas sabe o que eu amo sobre os discípulos? Você pode falar com os discípulos o dia inteiro. Eles ouviram coisas muito, muito grandes de Jesus. Uma vez Jesus falou algo para eles, ele falou, o Filho do Homem, eles vão vir me pegar e eles vão me matar. E 3 dias depois eu vou me levantar. Na verdade, isso está em Marcos 9. Os discípulos olharam, não entenderam o que eles falaram, eles ficaram com medo. E a Bíblia fala que eles ficaram com medo de perguntar ele qualquer coisa. Então, o meu ponto aqui é, às vezes você vai ouvir algumas coisas doidas aqui. Eu já ouvi antes. Você precisa conseguir, o que você precisa conseguir fazer é voltar e no seu tempo de privacidade com Deus e perguntar ao Espírito Santo, explica isso para mim, Senhor. Me mostra isso. Eu não entendo tudo, talvez eu não entenda tudo, mas Deus, o Senhor me fez chegar até aqui. O Senhor não teria me colocado aqui e depois fizesse com que eu ficasse mais confuso. Então, obviamente, tem algo que eu não estou conseguindo entender, então me ajuda a entender. Vamos levantar nossos dízimos e ofertas. Vocês estão prontos? Pai, muito obrigado pela impartição que recebemos essa noite. Deus, obrigado por nos dar essas sementes. Obrigado por nos mostrar onde semeá-las. E Deus, obrigado por multiplicar essas sementes de volta em nossas vidas na forma de colheita. Deus, eu te agradeço por ter nos dado as palavras apostólicas e proféticas. Dinheiro venha. E eu sou grato que elas estão operando em nossas vidas. Então nós te bendizemos agora e te amamos, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Diáconos, vocês podem servir as pessoas.